Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 5º episódio da 5ª temporada, The Assignment. E hoje estão aqui comigo Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. Boa noite a todos, é sempre um prazer. E o nosso convidado de hoje é o Murilo Fungrol. Seja bem-vindo mais uma vez ao Balde, Murilo. Mari, muito obrigado. Luiz, Ale, muito obrigado por estar aqui de volta para falar da primeira e única melhor série de Jornada. Muito bem. Então, essa história do Robert Lederman e do David R. Long, que a gente já tinha visto eles como os responsáveis pelo pitch, né, pela história do Improbable Cause, e é a última vez que nós os vamos ver aqui nessa parte assim de Jornada nas Estrelas. Eles não escreveram mais nada. E a gente tem o roteiro do Bradley Thompson e do David Wheatley, que já tinham dado o pitch da história do Rules of Engagement. Nessa temporada, eles ainda vão ser responsáveis por escrever, né, a história e o roteiro do Business as Usual. E aí depois, no final dessa temporada, com a saída, infelizmente, do Robert Hewitt Wolfe, eles acabam entrando na sala de roteiristas. Então a gente vai ter aí mais 9 episódios escritos por eles na 6ª e na 7ª temporada. E a gente tem a estreia aqui, que acho que o Castanha estava ansiosamente aguardando para poder falar desse diretor, do Alan Crocker, que dirigiu 13 episódios de Deep Space Nine, né, na 5ª, 6ª e 7ª temporada, e ele, né, eu estava vendo aqui, porque eu não sei de cor essas coisas, mas ele dirigiu Children of Time, que eu adoro, dessa temporada ainda, e o meu episódio favorito, His Way, e aí ele é o diretor dos finais, né, porque ele dirigiu o final da 5ª temporada, da 6ª e da 7ª de Deep Space Nine, dirigiu o final das temporadas da 6ª e da 7ª de Voyager, e dirigiu o final de todas as temporadas de Enterprise. Então vamos lá. Castanha, como que você vê aí esse episódio de início, The Assignment? Esse episódio eu tinha uma lembrança estranha dele. A lembrança que eu tinha é que ele era muito mais um thriller, assim, com a questão do Parafe atazanando o juízo do O'Brien, o Parafe possuindo o corpo da Keiko, da esposa do O'Brien, atazanando ele para conseguir fazer o feito desejado. A parte do Ron, que é uma boa parte do episódio, eu não lembrava direito. Vendo o episódio agora, se eu fosse classificar esse episódio, eu diria que ele é um episódio de construção de mundo, né? Aquele episódio que você tem uma espécie de monstro da semana, de aventura da semana, em que aquilo ali vai ser importante eras depois. Então a imagem que eu tenho dele é essa, né? Você tem um certo desenvolvimento aí do Ron. O Ron se mete ali meio, né? É até uma parte um pouco engraçada que ele se mete no meio da confusão do O'Brien. Ele se chama de idiota em determinado momento, se auto-intitula, é um pouco engraçado isso. E você tem esse pequeno desenvolvimento. E você tem na questão dos Parafes, obviamente a gente vai ver isso ao longo da série, né? Ter esse embate deles com os profetas, é uma coisa assim bem épica no sentido tradicional do termo, e eu fiquei pensando, pelo que é apresentado aqui, é uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, ou esses Parafes, eles nunca foram quadridimensionais,
ou eles deixaram de ser quando foram expulsos do templo, porque aqueles operam bem dentro da lógica humana, de esperar séculos, de ter que estudar, de ter que bolar estratégias, de tomar o corpo de alguém, de ir às raias de fato, de dar um tiro lá no templo celestial. Então eu nunca tinha me atentado para esse fato de, não, mas esses caras não são exatamente os profetas, eles não operam como os profetas. Ou como o Lúcifer, quando caiu, ficou sem asas, não podia mais voar, esses aqui talvez não possam mais voar de um outro jeito. Eu nunca tinha me atentado a isso. Eu acho que tem bons momentos na coisa do thriller, bons momentos, não todos. Por exemplo, aquele final, aquele finalzinho meio primeira, segunda temporada, né, para fechar o negócio, amarrar o negócio. Os efeitos ópticos bem complicados ali no final, a Rosalind Shaw fica meio vendida ali, os efeitos são feios e ela tem que fazer um trabalho ali meio complicado. Eu acho que ela tem os seus momentos legais, interessantes, atuando mesmo. Ela tá com um visual diferente, eu achei isso legal, sem fazer muito, mas ela tá diferente, eu achei interessante. Mas, no fundo, mais do que ter uma história mais visceral, de você ficar com medo que a Kate pudesse morrer ou que ela pudesse fazer algo ruim pra Molly, o que fica mais é uma coisa mais de construção ali da história do Ron. É engraçada a sensação que eu fiquei após ver esse episódio hoje. E você, Ale? O que você acha desse episódio aí? Assim, ele não é um episódio que chama muita atenção, então imagino que talvez você não tenha visto ele há bastante tempo, né? Tenha voltado a vê-lo agora mais recente por conta do balde em si. Como que foi essa sua revisita ao The Assignment? Eu assisti, sim, ele há bastante tempo. Eu tinha até adquirido ele lá naquelas fatídicas fitas piratas lá no início dos anos 2000. Para mim sempre foi um episódio, assim, de certa forma divertido, porque ele brinca ali com o O'Brien, deixa a vida do O'Brien um inferno de uma maneira diferente, ele sofre de uma maneira diferente. Depois eu acabei me lembrando que a gente teve um episódio na Nova Geração, na 5ª temporada, né, o Power Play, que a situação é um pouco inversa, né? Na verdade é o O'Brien que é possuído e ele fica infernizando lá, abusando emocionalmente, psicologicamente da Keiko. E tem até uma cena de espelho, vamos dizer assim, no final. Naquele episódio da Nova Geração, o Power Play, o episódio termina com a família O'Brien ali, abraçadinha na enfermaria, a Molly ainda bebezinha, né, no colo dos dois ali. E aqui a gente tem uma cena quase espelho, só que ali só tá o O'Brien e a Keiko, antes da cena final mesmo ali, com o Ron e o Quark ali no bar. Então, assim, eu sempre achei o episódio relativamente divertido, né, despretensioso. Infelizmente, ele me remete a uma coisa que eu vou falar que é meio polêmico, tá? Que na minha opinião, tornou uma parte da série que tomou um rumo um pouco desinteressante para mim, que é essa parte da mitologia ali dos Pirates, também do Templo Celestial ali, eles tentando voltar. Enfim, eu particularmente não sou fã dessa narrativa, não. E eu acho que isso impactou negativamente ali o destino de vários personagens da série, né? O Cisco, do K, enfim, a Kai Wynn. Mas isso aí a gente pode falar futuramente, né? Quando o arco dos Pirates estiver sendo desenvolvido. De forma geral, eu acho que ele funciona aqui. O mito aí dos Pirates funciona para esse episódio. E essa parte que o Luiz comentou aí, deles serem, vamos dizer assim, eles não terem as mesmas características que os alienígenas da Fenda, os profetas, vamos dizer assim, eu acho que tem mais a ver com estar fora do templo. Se a gente for lembrar aqui a questão lá da mãe do Cisco e tal, ela operou fora ali do templo celestial, acabou, enfim, tendo uma vida praticamente como uma humana. Então acho que tem muito a ver. No templo celestial seria, vamos dizer assim, o habitat dessas criaturas, né? E quando elas saem, elas têm uma existência aqui mais correlata com a nossa. De forma geral, eu gosto desse episódio, ele tem algumas coisas interessantes, né? Você já comentou aí que o primeiro episódio dirigido pelo Alan Crocker aqui, um diretor canadense, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre ele, que virou um habitué, né, nas séries de jornada. Ele dirigiu 38 episódios como um todo, 13 aqui em Deep Space Nine, 13 em Voyager e 12 em Enterprise. Ele também tem algumas características de direção bem interessantes. E nós temos aí, de fato, o primeiro roteiro, né, escrito pelos colegas aí, Bradley Thompson e o David Weddle, que depois viriam também a fazer parte da equipe. Mas só uma pequena correção, Mari, eles já viraram escritores de Deep Space Nine
na sala de roteiristas já na segunda metade dessa temporada, porque o Ira já sabia que o Robert Hilltwoff ia sair. Em meados da temporada ele já sabia, né? O Robert Hilltwoff já tinha dito que não ia ficar, enfim, tinha conseguido vender lá um filme para televisão, um roteiro para uma série, né? Que viria a ser Andrômeda. Então eles já acharam melhor colocar os caras na sala de roteiristas para participar, exatamente para se inteirarem de como funcionavam as coisas, né? Não foi nesse episódio, mas foi já no próximo episódio eles vão participar diretamente. No episódio Ferengi lá, eles já vão participar de fato da sala de roteiristas oficialmente, como editores de história, né? Que é o cargo que os dois têm. Se der tempo, lá pro final eu conto uma historinha, como que eles entraram em jornada, enfim. Mas de forma geral é um bom episódio, divertido, despretensioso, mas que tem algumas coisas que vão reverberar até o final da série lá, como você já mesmo colocou aí, os parades e outras coisinhas. E você, Murilo? Mari, fazia muito tempo que eu não assistia esse episódio, não lembrava pouquíssima coisa, quase nada dele, mas me alinho muito com o que foi falado, principalmente pelo Ale, assim. A questão primeira é dizer que é um episódio que eu curto, acho um episódio bem executado, acho que o roteiro é redondo, apesar de alguns erros no final ali. Acho que a Rosalind Chao tem coisas muito interessantes de atuações, mas o Ale falou que era uma opinião polêmica dele, o lance dele não ser muito engajado nessa mitologia dos Power Rangers. Eu também sou zero engajado, eu acho uma chatice profunda, acho assim uma coisa estragada profunda, todo esse arco dos Power Rangers. Nem pros arcos, assim, eu gosto dos Profetas, acho que tem muitas coisas e muitos episódios interessantes, mas acho que os Power Rangers já envereda por um caminho que eu não gosto, e concordo integralmente quando ele diz que isso lá no final da série impacta negativamente alguns finais, ao meu ver, sobretudo do Cisco. Mas aqui eu dizer tudo isso para dizer que aqui eu acho que o episódio funciona super bem, os Power Rangers funcionam super bem, e eu acho que se os Power Rangers fossem algo no contexto desse episódio, o vilão de episódio, uma lenda bajoriana que veio para possuir a Keiko, acho que seria um tema super interessante. O problema foi quando depois ele virou algo muito maior, que ele jamais deveria ter sido, assim, ao meu ver. Mas é um episódio redondo, é um episódio bem dirigido. O Alan Crooker, a Mari falou que His Way é o favorito dele, é o meu também. Então tem coisas muito interessantes. Depois de falar mais da direção, mas principalmente um take ali que envolve a Dax e o O'Brien, que eu acho muito legal. A questão de perspectiva que ele usa de direção, eu acho muito interessante. Mas é um episódio redondo, assim, não é uma coisa marcante, mas nem todos os episódios precisam ser marcantes. Eu realmente gosto. Tem aquela coisa do O'Brien tem que sofrer, que me incomoda um pouco, assim. Como sofre esse homem, assim, é um abalo. E isso acaba me incomodando um pouco. Mas no frigir dos ovos eu acho que é um episódio que funciona. Eu acho que é um episódio que, não, em termos de roteiro, ele não busca solução fácil. Ou seja, como eu lembrava pouco do episódio, eu vinha sendo muito surpreendido pelo episódio. Cara, quando é que o Miles vai falar com a tripulação? Quando é que ele vai falar com a tripulação? Quando é que vai virar o episódio de todo mundo ajudando o Miles? E no fim do episódio nunca vira isso, ele não escolhe o caminho mais fácil. Acho muito interessante. É bom episódio, bom episódio. Eu tenho um pouco de sentimentos conflitantes com relação a ele, porque na primeira assistida, assim, a minha sensação é que ele era um episódio muito sem consequência, sem graça. Tipo, levo nada a lugar nenhum. Depois, quando você começa a analisar, a pensar sobre ele, eu acho que ele tem coisas importantes. Obviamente, a introdução aqui dos Power Rangers não é a primeira menção, né? Eles já tinham sido mencionados lá em Denados, mas aqui é que a gente realmente os vê pela primeira vez e, como vocês já falaram, eles vão ter consequências e vão ter uma participação efetiva lá no final da série, né? Especialmente na 7ª temporada. E tem a parte de desenvolvimento do Ron, que é algo interessante para o personagem e para a série, mas assim, eu ainda tenho uma sensação que ele é muito um episódio genérico, embora seja um episódio bom, mas ele não me pega assim, ele não me faz me apaixonar pelo episódio, né? Quer dizer, mais um do vamos torturar o O'Brien, mais um episódio que a gente tem sobre possessão, né? Até inclusive a história original, o pitch original era que a Keiko, ela tinha ido na expedição lá, biológica, num planeta habitado por seres não corpóreos, e aí um deles volta com ela à estação e a mantém refém. Daí o René Chevaria que muda a premissa da história para focar na possessão e não nela como uma refém. E até, inclusive, o Bradley e o David, quando foram contratados para escrever, não sabiam meio que caminho seguir e tal. E aí o pessoal, né, o Hans Baylor, sugeriu que será mais um episódio Vamos Torturar o O'Brien. E aí eles seguiram a partir daí para escrever o roteiro.
Mas não sei, eu tenho muita sensação que, assim, que poderia ser um episódio de qualquer série, né? E aí a gente já tem isso, a gente já teve, inclusive, o próprio Deep Space Nine, né? Lá na primeira temporada, o Dramatis Personae, que todos os personagens ali são incorporados por seres ali, começam a agir de maneira diferente, e muitas vezes episódios assim acabam sendo mais interessantes para os atores, porque daí eles têm a possibilidade de atuar de forma diferente daquele personagem que ele sempre está fazendo ali, mas de forma diferente. Aqui no caso aqui a gente só tem uma personagem, né? E ainda é uma personagem que a gente não vê muito, é uma personagem recorrente. Então, não sei, eu fico assim meio... Não me chama atenção, mas eu sei que ele tem coisas interessantes aqui para serem discutidas. E até, inclusive, eles tentaram meio que isso, né? Porque aí o Echevarria fala que ele queria ligar esse episódio à mitologia da série, né? Ele não queria exatamente que o episódio fosse simplesmente um episódio aleatório de possessão de um alienígena, e aí ele acaba sugerindo esse lance dos Power Rays, né? De que seriam alienígenas, que nem todos os alienígenas do buraco de minhoca seriam bons, tal, e aí o Robert Hewitt Wolfe lembra do Denagos, e aí traz essa parte da história. Isso é interessante que eles trouxeram, mas ainda assim, nesse momento, ela fica com uma sensação mesmo de uma história genérica, essa sensação que eu tive do episódio. Depois, quando a gente vai descobrir mais sobre os Power Rays, que eles vão ter uma influência grande na história, aí ok, você fala ok e tal. Mas eu acho que faltou talvez algo mais, assim, para ser mais interessante essa parte. Uma coisa que você comentou aí do Hans Beimler, ele reescreveu o roteiro sem ser acreditado aqui. E ele disse que aproveitou bastante coisa ali, da dupla ali, né, do Bradley Thompson, do David Weddle. E em relação a ele parecer ser um episódio mais genérico, eu acho que assim, a gente tem uma explicação, é que nesse início de temporada foi um foco grande, principalmente na produção do Trial and Tribulations. Então, as atenções estavam muito voltadas para aquele episódio. Então, acho que de alguma forma isso impactou isso aqui, né? Apesar de ele ter sido exibido antes, esse episódio, na verdade, ele foi produzido um pouco depois. Então, acho que a galera tinha gastado ali a moringa, o dinheiro e as forças ali para fazer o Trial and Tribulations, e eles acho que preferiram mesmo meio que terceirizar esse episódio. Falou, não, cara, a gente, né, tava com força total aí, fazendo aí o episódio de aniversário de 30 anos de homenagem à jornada. Vamos dar uma segurada agora que cansou. E aí, se a gente for pensar, trazer para nossa realidade, né, do dia a dia, normalmente é assim mesmo. Às vezes você tem um trabalho muito importante para entregar alguma coisa, e aí depois que você entrega, você fica aqui ali um tempo ainda, meio que tentando, de alguma forma, se encaixar de volta à rotina. Tá virando noite, tá trabalhando mais do que o necessário ali para completar um projeto. Completou o projeto, o próximo acaba ficando meio impactado, vamos dizer assim. Então talvez a explicação seja isso, Mari. E o episódio que vem após o Tribbles é um episódio pavoroso. Então acho que ali eles estavam ainda meio cansados, meio distraídos Mas por que pavoroso? Eu não tô entendendo, cara. A gente chega lá. Eu acho que é assim, eu acho que eu valorizo mais por conta pro mal, pro bem, veja bem, de ser aquela coisa do... Na época, era uma artimanha bem conhecida para fazer algum arco, você colocava um episódio que tinha um negócio. A historinha da vez se resolvia, mas aquele negócio seria retomado mais no final da série. Babylon 5, nas primeiras temporadas, tinha uma boa meia dúzia de episódios que eram meio esquisitos, assim, você ficava meio, qual é o ponto disso aqui? E, eventualmente, aquelas ideias, de novo, para o bem ou para o mal, seriam retomadas. Aí você tinha aquela coisa da semana, de uma audiência que ainda era mais difícil, ou era vista como mais difícil por quem tinha os meios de produção na época. E é um modelinho que se seguiu. E honestamente, até hoje, na falta de uma ideia melhor, essa ideia pode ser utilizada. Não é um truque velho. Por ser velho, a gente não pode jogar fora. O que é curioso, além dessa mitologia extra aí, dessa coisa, eu acho que como eles enfiam o Ron aí no meio,
é meio inusitado, porque ele tá basicamente limpando privada. Basicamente, ele tá limpando privada ali. Ele tá no turno noturno limpando privada. Ou seja, pelo menos aquela coisa dele ser o idiota, de ser idiota a projetar coisas sérias, ele não foi tão direto. Pelo menos o pessoal da época aí teve o bom senso de deixar ele limpando privado uns tempos. Aí, aparentemente, foi nesse momento que o O'Brien sacou, não, esse cara aí tem talento para consertar coisas. Por incrível que pareça, ele consertou o negócio lá, trouxe bonitinho, e ele parece ser meio idiota mesmo, eu vou usar, vou dar uma força aqui. E ele fez direitinho, ele foi fiel ali ao O'Brien. Não sei, talvez não fosse a melhor manobra ser fiel ao O'Brien naquele momento, em relação ao Cisco e ao Odo, primariamente, mas ele vai até o fim ali. E aí que vem aquela parte do roteiro meio tosca, né? Você pode até... O roteiro tenta se defender, não, mas eu tô conversando muito com a Alita, né? Já dá uma preparação para eles ficarem juntos. Não, com a Alita. Quando ele justifica aí ele o solta... conhecimento dele, né? Aí ele solta, como é que fala? Um pergaminho de mitologia bajoriana que ele aprendeu com a Alita. Ali naquele momento para fazer a trama funcionar. Então, ali eu dei uma risadinha, né? Não foi pelos motivos certos. E a outra coisa é que ele praticamente, não, eu não sou idiota, não. Aí eu achei bonitinho também. E a coisa dos irmãos Ferengi eu achei bem palatável, porque às vezes a gente fica meio chateado e tal, a gente acha meio esquisito, mas eu achei bem palatável dessa semana. Só tem uma coisa que eu não entendo. Por que o Ron, ele vai ao bar do Quark, pedir para ele apertar 2 botões e dar o café da manhã dele? Ele não podia fazer isso no Replimat? Ele vai ali para socializar com o Quark? Não é pela comida, é para socializar. O hábito, né? Porque para apertar 3 botões, ele aperta 3 botões do outro lugar. Cara, mas ele mexeu lá no replicador do Quark para deixar o alimento mais gostoso. Tá calibrado. Tá calibrado, pô. Do Replimite não tem isso também, né? No Replimite a gordura do bacon é falsa, então o bacon não é tão gostoso, porque é da Federação, o replicador é da Federação, então é tudo certinho, entendeu? A quantidade certa de proteína, carboidrato, gordura, açúcar. O do Quark não, né? O do Quark é um replicador é turbinado. Replicado, né? É um replicador mexido, tunado, né? Como dizem, né? E aí o bacon é mais gostoso. É por isso que ele vai lá, né? É lógico, entendeu? Ele já regulou lá, quando ele trabalhava lá no Quark, ele regulou explicou direitinho. Então, que é curioso, né? Ele, faz um negócio pra mim, tá bom? Pim, gavetinha, toma. Tipo, sério? Então, esse é o temperinho que não falta, né? A Keiko cozinhou? Uma parte ali parece que sim. Pelo que o Cisco falou. Cozinhou mesmo. Mas os Power Wraiths, eles possuindo o corpo, eles adquirem as habilidades, né? Tanto que o Miles fala, por que tu não pegou a mim? Porque pegando a mim, saberia fazer tudo. Então, o que me incomoda nessa parte do roteiro é assim, como que a Keiko fez a lista pro O'Brien fazer o que ele tinha que fazer. Ou seja, o Power Wraith ali fez um curso de extensão de engenharia ali enquanto tava voltando, né? Fez, pô. Isso que eu tinha falado. Se a gente começar... Ixi, Maria, começou a tirar as coisas aí, vai dar ruim, entendeu? Se começar a pensar muito, que aí realmente... Outra coisa... Ele sabe anatomia direito, sabe... Sabe. A anatomia, sei lá, né? Tipo assim, tá dentro do corpo da mulher lá, ele pode ter uma visão diferente. Agora, o negócio da engenharia... Não, mas ele fala os termos. Ele fala vaso sanguíneo, fala derrame... Ele fala o termo... Não, mas aí ela é biomédica lá, né? Tal, não sei o quê. Mas vai, ô Castanho, mas o Power Wraith que foi aí designado pra missão, o cara leu ali a Barça, entendeu? Não, eu suponho que eles estão se preparando pra esse negócio tem séculos, entendeu? Então, deu tempo. Deu tempo, é isso que eu tô te falando, é uma vida... Talvez eles sejam imortais ou perto disso, mas eles experimentam a vida linearmente, entendeu? E interagem numa boa, incorporando... A gente viu até agora só essa incorporação. Se tu pensar mas ela fala nos termos humanoides, assim, batata mesmo. Mas pensa no seguinte sentido de que o Cisco ele é meio profeta e meio humano. Ele vive num sentido totalmente linear, corpóreo, a não ser quando os profetas o interpelam.
A gente poderia interpretar que a vida não linear ela é exclusiva habitando no tempo celestial, tanto que quando querem que o Cisco viva essa vida, o Cisco vai morar no tempo celestial. Então, talvez se possa interpretar dessa maneira, que a vida não linear, ela ocorre exclusivamente no tempo celestial. Depois, quando o Castanha começou a falar no começo do episódio... É uma possibilidade. Que você não tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu nunca tinha pensado e, de repente, assim, o templo celestial deve ser, em parte, responsável pelo poder dos profetas. Tem que ser, né? Tem que ser, porque senão não faz sentido. E eu acho que isso torna até mais explicável a expulsão dos Power Rangers do... Sim. Porque a expulsão não é só a expulsão da convivência, como você vai ver, por exemplo, na religião cristã, sei lá, da expulsão dos anjos caídos do paraíso. Porque não tem como não fazer analogia, porque é muito semelhante. Mas pensa no sentido de que os Power Rangers não estão sendo expulsos só da relação com os profetas, mas eles estão sendo expulsos da vida não linear, do tipo de vida que os profetas têm. Eu acho um paralelismo muito interessante, eu acho uma história muito interessante. O meu problema foi depois eu ter virado uma questão central da série. Mas aqui eu acho uma história fascinante. O interessante é que o O'Brien pergunta, né, pro Power Ranger, né, por que você não me pegou, né? Por que você pegou minha mulher? Tá. Aí ela não responde, porque entra o Bashir. E a pergunta fica. No ar, né? É o truque de roteiro, né? Aliás, exatamente. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Não é o Julian Metamorfo ainda, né? Eu acho que ele é introduzido no Rapture. No Rapture. A gente chega lá. Ou um pouco antes, Ou um pouco antes. Eu acho. Não, que eu ia dizer que quando ele é pego lá no campo de concentração de Enradar, ele tá com o uniforme antigo. A gente julga que é pelo uniforme, a gente usa o uniforme. O Ron Moore respondeu isso, né? Naquele chat da ONU, uns 20 anos atrás, ele comenta, né? Mas ele fala que é pelo uniforme. Ele fala diferente disso. Ele racionaliza para uma pergunta de um fã que é isso. Que rolou lá em Rapture um pouco antes, entendeu? Para responder essa pergunta aí, por que o Power Ranger depois não tomou o corpo do O'Brien? O problema é que, assim, para ele chegar na estação, o modo dele chegar na estação foi através da Keiko. E aí, para ele tomar o corpo do O'Brien, deixar o corpo da Keiko, ele teria que matar a Keiko. E aí não ficaria... Aí como constrói a coisa de... Cadê a Keiko? Entendeu? Então, eu acho que ele queria uma coisa discreta. Né? Mas não precisava matar, né? Não precisava matar. Ele podia estourar um vasinho lá no cérebro dela e deixar ela em coma. Não necessariamente matar, né? Mas pelo menos até o O'Brien completar a missão. Mas aí a esposa em coma, o O'Brien ia ficar calibrando não sei o quê, do não sei o quê. Não, aí o Parade já estava no corpo do O'Brien. Sim. Mas aí, que justificativa ele teria? O Cisco ia falar, não, você não vai trabalhar. Você fica ser mais suspeito, da sua mulher. Eu acho verdade. Que, entendeu? Ia começar a ficar muito suspeito, sim. Já me soou meio esquisito a Keiko lá na enfermaria e ele ter ido trabalhar, entendeu? Porque podiam ter falado, não, volta pra casa, fica com a Molly e tal. Ele até podia dar desculpa, não, eu prefiro trabalhar pra minha cabeça, blá, blá, blá. Mas assim, a priori você imaginaria que você daria folga pro cara numa situação dessa. Balança muito não que quebra, hein? É um problema. Mas, assim, essa questão, assim, dos Power Rangers, Murilo, mudou um pouco a sua... É que é difícil a gente falar em mudar a percepção, porque não sei se você sentiu isso quando assistiu, mas, assim, agora que a gente sabe de tudo, sabe quem são os Power Rangers, meio que fica difícil pensar, assim, até esse momento. Porque, pra gente, os alienígenas ali, os profetas, eram seres que sabiam tudo, porque se eles eram não lineares, eles sabiam de tudo o que acontecia. Eles até sabiam desse momento, eles teriam que saber. Eles sabem de tudo, né? São onipotentes, oniscientes e tal. E aí, de repente, fica uma coisa assim que você vê que tem o bom e o mal. É o bom versus o mal. Antes eles eram mais alienígenas pra gente, agora eles ficam muito mais parecidos com deuses mesmo. Porque os Power Rangers, obviamente, são a parte, como dizer, são os demônios da religião bajoriana, inimigos dos profetas. Então, não sei se isso mudou a sua percepção do que você tinha dos profetas antes. Mudou, e eu lembro
que quando eu comecei a assistir DS9, eu era criança, e era engraçado que eu sempre tinha esse viés de observação realmente dos alienígenas do espaço, entendeu? Sei lá, não sei se eu me achava uma criança muito culta, e eu ficava, não, veja bem, não são deuses de maneira nenhuma, e hoje eu encaro super bem dessa forma. E eu acho que os Power Rangers são que dão uma cara mais de religião para toda a relação dos profetas e tal. E eu acho que é a decisão consciente de roteiro. Consciente. E eu fico me perguntando isso, vendo o episódio, me perguntando se quando, sei lá, quando vocês viram, por que você não vira a série em ordem cronológica, mas quando as pessoas viram na TV esse episódio, elas poderiam sonhar que os Power Rangers seriam a chave da resolução da série. E eu lembro de quando eu assisti, eu sempre ficava torcendo, assim, também era uma infantilidade de criança, para que nós deixassem essa questão dos Power Rangers, dos profetas de lado, por um outro final. No fim, não foi o que aconteceu, mas aí, falando dessa maneira, aqui eu acho muito legal que tem esse paralelo, assim, com as religiões, que tem esse paralelo, a gente vai comparar aí a queda de Lúcifer com a queda dos Power Rangers, é muito semelhante, como o Castanha apontou. E eu acho muito legal que DS9 faça essa relação com a religião, que é uma coisa que Star Trek faz pouco, mas aí eu concordo com o Ale, que eu acho que isso impactou, em retrospectiva, negativamente a série. Aqui, quanto uma história fechada, puta, acho super legal, Mari. O problema foi quando eles botaram na cabeça que isso ia ser o ponto central da série, sabe? Aí eu acho que é um equívoco. Mas aí, como o Ale falou, isso vai pensar mais pra frente. Mas sim, acho que representa um ponto de virada na relação dos profetas. Acho que aqui, quando começou a série, talvez eles estivessem menos convictos de como eles queriam abordar a questão religiosa. Aqui eles quiseram, talvez esse episódio seja muito mais importante, pensando agora, do que a gente imagina. Talvez aqui tenha sido o ponto de virada da série, mesmo nesse sentido da relação com a religião, da religião bajoriana, dos profetas. Talvez nem eles soubessem que aqui tivesse um ponto de virada, mas estava um ponto de virada, porque é quase um barateamento, assim, dos profetas, porque aí, em vez deles ser não lineares, eles viram uma coisa meio do bem contra o mal, uma coisa messiânica, assim, sabe? Provavelmente é um ponto de virada, sim. Se você parar para pensar que no Rapture é a primeira e única vez, se não me falha a memória, que o Sisko apresenta algum tipo de poder psiônico. É a primeira e única vez que ele apresenta. Ele tem as visões. Então eles estavam querendo subir um pouco o tom e usar os profetas de uma outra maneira, não apenas como os alienígenas da fenda espacial, sob os quais eles se ergueu uma religião para os bajorianos, mas queriam usar de uma maneira mais, digamos, mais frontal, mais aguda os profetas. Então eles estavam pensando em uma maneira de fazer isso. Então aqui talvez seja o primeiro passo. Talvez eles nem estivessem pensando nesses termos, mas alguma coisa ali naquela sala de roteiristas estava apontando nessa direção. Então acaba sendo, se não foi 100% pensado, alguma névoa ali estava levando nesse sentido. Existe um outro raciocínio em Star Trek e em outras séries sci-fi, Doctor Who, por exemplo, em que os mitos, na realidade, os mitos são inspirados em alienígenas. Então, se você pensar nos mitos inspirados por alienígenas, inclusive da queda do paraíso, da fuga do paraíso, do cara perder as asas, do Cosmotion, do Lúcifer, eu acho que não fica tão destrilhado assim e também não tão, não tão surpreendente, eu acho. Eu nunca vi isso de uma maneira tão surpreendente. A gente pode discutir aqui se é mais nobre você tentar manter os profetas no campo de um nível mais abstrato, tentar protegê-los desse tipo de medificação, de coisa épica, coisa de space opera, ou coisa de melodrama, dependendo de como você queira pensar. Mas eu consigo ver as coisas, esse esforço de tentar colocá-los de uma maneira mais frontal ali, inclusive no combate que viria, como nós veremos à frente. Inclusive tem um episódio que vai ficar sem ser nomeado, que com o tempo eu entendi ele de outra maneira. O episódio da 6ª temporada, a gente chega lá um dia, que usando os Power Rangers eu interpreto de outra maneira. Era uma história que eu achava que estava faltando partes, e com esse episódio sendo interpretado dessa maneira, eu acho que fica uma história mais robusta, mais elaborada. A gente chega lá. E eu acho que tem outros paralelos aí que a gente pode enxergar de DS9 entrando a fundo nessa questão da religião. Porque se tu for ver, há vários paralelos. Por exemplo, se a gente for pegar a religião cristã, assim, dos profetas, com a queda de Lúcifer, que seria os Power Rangers, a escolha de um Messias, que seria o Sisko, que viria a aprisionar o inimigo, entendeu? No caso, os Power Rangers. É cheio desses paralelos, entendeu? Que eu não sei se foram saudáveis ou não pra série em retrospectiva, mas são pessoas muito de um nível se intelectual vocês muito não alto. perceberam... Acho que é por acaso, entendeu? Não é por acaso.
E se vocês não perceberam, o Cisco morre e ele ressurge no terceiro dia, ou que o valha, para sentar à direita de Deus Pai, entendeu? Não se você pode quiser ser. levar até o final, pode levar, assim. O Ira Behr não é um ignorante. Ele sabia, quando ele escreveu, que... Não acredito em coincidência escrita, no sentido de que eu acho que eles queriam realmente ter esse paralelo. Não estou dizendo que eles estão abalizando, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que era a ideia, mas se for lá em Joseph Campbell, o mito do herói, essas histórias se repetem. Eu acho que estava em mente, foi o que falou da névoa. E, por exemplo, o hinduísmo eu acho, talvez seja a religião de mitologia mais fascinante. No hinduísmo tem aquela coisa do Deus te sonhar e de você sonhar Deus, que é exatamente o que está no Far Beyond the Stars. Então não é somente da fé judaico-cristã que está aqui. Existem coisas em outras religiões também que são usadas, assim. Eles se aproveitam de alguma maneira. Mas eu acho que o Murilo falou um negócio certo também. Aqui e no Rapture, eu acho que eles reposicionaram os profetas, sim, para tentar fazer uma coisa mais agressiva, digamos, mais que pudesse ter uma capacidade de intervir, e eventualmente eles intervieram na história, mas frontalmente adaptá-los, reposicioná-los para o que eles queriam fazer. Até porque as naves estão passando ali pela fenda espacial, pelo wormhole, e no primeiro episódio da série passou uma nave cardassiana ali que não passou. Entendeu? Voltou rebocada por um explorador, entendeu? Então alguma coisa assim eles devem ter pensado também, como é que a gente vai utilizar isso aqui. Mas eu tô me antecipando. E aí a gente vê, né, esse Power Ray que está possuindo o corpo da Keiko. É interessante que ele está sempre a um passo à frente do O'Brien. Ele está sempre antecipando os movimentos dele. E também ele tem uma coisa assim, até uma vilania sutil, assim, porque você vê, ela não deixa o O'Brien dormir no sofá. Depois, quando faz a Keiko sofrer a queda lá no Promenade, e ela tá lá na enfermaria, aí o Bashir chega, e aí ela faz ele beijá-lo, né? E depois, quando eles estão conversando lá por vídeo, que ela puxa de propósito o cabelo da Molly e tal. Então, assim, se a gente só olha na parte do Power Wraith, é interessante isso daí, né? Como faz criar o clima, assim, como o O'Brien vai sendo envolvido por isso daí, como ele começa a ficar com medo, né? Ele quer tentar falar com o Cisco e aí, de repente, ela chega ali e se joga e tudo. Então, né, fica mostrando ali a Molly, né, que quer dizer, ele já tinha levado a Molly para um outro lugar e ela traz a Molly de volta, mas eu acho que isso traz uma coisa interessante, que é a relação do casal ali, porque mostra o quanto eles se conhecem, o quanto eles se gostam, o quanto o O'Brien é extremamente preocupado com ela e faria qualquer coisa para salvar a Keiko. E do lado dela, que aí o Power Wraith consegue saber tudo o que ela sabe, todo o pensamento dela e tudo, ele é capaz de prever o que o Miles vai fazer, porque é o tanto que a Keiko conhece o marido. Então eu acho que isso também é uma parte positiva do episódio. Eu gosto dessa parte. É positivo até demais, porque se a gente for pensar racionalmente, os dias de hoje deve ter um monte de mulher possuída aí por Parrate, né? Deixando a vida dos maridos um verdadeiro inferno. No final eu vou contar uma história dessa. Vai falando, Alexandre. Não, cara, porque vamos pensar aqui, né? O que a Mari colocou. Cara, o inferno na vida do cara é isso aí. É uma pessoa que te conhece melhor do que 99,99% do resto da humanidade, sabe exatamente quais botões apertar para você fazer exatamente o que ela quer. E é aquele negócio, né, cara? A esposa do O'Brien, a senhora Keiko O'Brien, não era exatamente uma esposa doce, né? Ela já tinha aquele comportamento passivo-agressivo. Aí você escala isso a uma enésima potência. Cara, é sinistro, cara, os olhares da Keiko pro O'Brien em diversas partes do episódio. Realmente tipo assim, ela fez um excelente trabalho, a Rosalind Chow. E, cara, você vê, cara, que assim, ela tá assim, apertando exatamente o botão que vai deixar o cara doido mesmo, né? Primeiro eu vou matar sua mulher. E é engraçado assim, que começa num clima, é engraçado, que o O'Brien vai lá receber ela lá na porta. Aí fala assim, pô, cara, eu matei lá seus bonsais e tal. Tá tudo ótimo. Não, tá tudo
São apenas planos. Ele exatamente. Então, agora eu vou te dar a notícia, tá? É o seguinte, eu não sou a Keiko, tá? Aí o O'Brien, não, você é quem, então? Já achando que é uma brincadeirinha de casal. Sou a Tipo assim, Jéssica. né? Você é quem? É enfermeira estressada? Quem que você é? Você é quem? A bombeira, a delegada? Quem que você é? É normalista. Tipo assim, aquelas brincadeirinhas, né? De casal pra apimentar a relação. Não, você só vai poder fazer as coisas que eu te mandar. Você não vai poder fazer nada diferente daquilo que eu te mandar, tá? Aí ele, opa, tá ficando legal. Conte-me mais, né? É muito bom. Aí quando ela começa a dar uma engrossada e fala, pô, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Cara, eu vou ter que te mostrar o que tá acontecendo. E surta na frente dele lá, cara. Rebenta um vaso lá, tal, na cabeça da mulher, tal. Porra, então o negócio é sinistro, cara. O cara sai de um cenário que ele vai ali fazer uma festinha com a esposa depois de um tempo que ela tá fora de casa. Porra, pra mulher tá possuída, cara. Literalmente por um demônio. Porra, cara. Não é legal, né, Ale? Não é uma coisa que a gente gosta que aconteça, assim, né? Não é, cara, não é. E aí, cara, aí você querendo ou não, cara, você fala assim, caramba, bicho, acho que de todos os episódios que fizeram o O'Brien sofrer, esse é o pior, cara. O Hard Time é o pior, Ale. Eu não sei, cara, não sei, eu ainda preciso refletir um pouco mais sobre isso. Não, mas assim, vamos combinar, e como sofre esse homem, gente? Como sofre? Eu tenho pena dele. Eu acho uma coisa exagerada mesmo na série. Pô, só toma na cabeça esse cara. Entendeu? Daqui a pouco vão fazer ele torcer pro Grêmio, só assim pra piorar a vida dele. Nossa Senhora. E aí, igual a Mari falou aí, cara, a mulher, não, você não vai dormir no sofá, você vai deitar na cama comigo, vai dormir comigo. Cara, imagina, bicho. Você vai deitar na cama e sabendo que o capeta tá do seu lado, cara, dormindo contigo. Mas eu acho não legal. É uma companhia muito agradável, né, Lené? Não dá. Não dá, cara. Não dá pra se colocar nessa situação, não. Você fala, caramba, bicho, olha o que o cara tá sofrendo. Eu acho legal que ela vai pra cama com aquele vestidinho vermelho, cara. Eu me amarrei nisso. Eu achei muito bonitinho aquele vestido vermelho, assim, coisa do demônio. Aí quando o Brian acorda, é uma coisa que eu faço quando eu durmo com a Celeste. Eu chego, vou acordando, boto a mão na cintura e dou uma cutucada pra ela rir. Pô, assim, fato da vida mesmo. Aí quando ele, meio que no ato reflexo, dormir todo dia com a mesma pessoa, ele bota a mão na cintura, não tem reação, aí ele abre os olhos, tipo assim, eu tava sonhando. Aí ele abre os olhos, tá a Rosalind Shaw com aquela cara dela, literalmente encapetada, tipo, o cabelo tá perfeito, não tem um cisco no olho, te olhando assim como se nem tivesse dormido. Cara, é maneiro, a cena é bem legal. É sinistro, cara. Muito bonitinho, muito bem feitinho. E a Rosalind Shaw, ela faz super bem no episódio, tanto que na primeira cena que ela aparece, que ela comendo chocolate, tu já sente que tem uma coisa errada com ela, assim, na primeira cena, só na questão da expressão dela, acho que ela manda muito bem. E essa cena... Isso, pegou muito bem, isso aí, Murilo, isso mesmo. Se não é uma coisa da minha cabeça total... Mas eu vi muito um comentário sobre esses casais que se divorciam ou estão em processo, já estão separados, mas estão em processo ainda, mas às vezes eu falo dos filhos, ficam dormindo no mesmo quarto, morando na mesma casa. Eu sinto um comentário sobre isso, assim, não, mas de novo, às vezes pode ser aqueles comentários, coisas que só eu vejo na cena, mas eu vejo assim, do cara dormindo junto e daquela relação que acabou, mas ele tem o reflexo ainda. Eu vejo alguns comentários disso também no episódio, mas de novo, pode ser só coisa da minha cabeça. Acho que o pior é a festa, né? A festa surpresa, né? Que ela tá fingindo que tá tudo bem, tá tudo certo. E você sentindo que o cara vai explodir ali a qualquer momento, né? Ele estoura o... Cara, aquela cena que ele estoura o copo é muito boa. O Colin Meaney é fantástico, gente. E é complicado, né? Porque, enfim, né? Quem já teve um relacionamento duradouro aí por mais de alguns anos sabe que às vezes acontecem umas coisas assim. Você tá bravo, né? Aconteceu alguma coisa, enfim, né? Teve alguma briga e aí logo em seguida tem um evento social, entendeu? E aí você tem que fingir que tá tudo bem, né? Enfim. E, pô, não tá tudo bem, né? No fundo não tá tudo bem. Então, pra mim, esse aí é o momento quem nunca do episódio, cara. Que, tipo, você fala, caramba, cara, pô, não tá tudo bem, não queria estar aqui, entendeu? Mas, pô, já me comprometi aqui com pai, com tia, com amigo, com primo, com, sei lá, alguém do trabalho. Porra, tem que ir, não tem jeito, né?
mas você tá torcendo para aquele negócio acabar logo, né? Aquele inferno acabar logo. E você eventualmente poder ir para casa ou então ficar sozinho com a pessoa e resolver a situação. Então, acho que tem muita, assim, nesse episódio acho que tem muitas verdades, assim, cara, num relacionamento entre duas pessoas. O que é interessante, porque eles dão uma desvirtuada nisso. Eles dão aquela exagerada mesmo, entendeu? Que acaba, em alguns momentos, sendo engraçado, né? Como a gente já comentou aqui. Porra, bicho, imagina o inferno da vida do cara. A pior semana da vida do cara foi essa. Aquele negócio lá que ele tava sonhando, que ele ficou 50 anos lá, isso aí foi fichinha pro cara, entendeu? Esse aqui é muito pior. Esse aqui se o cara a gente pensar que lá era com ele, aquilo aconteceu com ele. Aqui ele vê que tá acontecendo com alguém que ele ama. Exatamente. Então exatamente, eu acho que tem isso. esse. Lá ele falou, não, beleza, sou eu que tô sofrendo. Agora ele vê alguém sofrer, aí é mais complicado, né? Eu não sabia o que vai acontecer com a filha dele, entendeu? E eu acho que o episódio ele tem uma decisão correta, que é que ele nunca conta pro Cisco ou pro Julian o que tá acontecendo e eu ficar sofrendo com... ele vai contar quando ele vai pro Cisco, quando ele de fato pensa em contar, que é quando a Keiko... Eu tirei até fazer um comentário aqui de uma coisa que eu acho meio equivocada, assim, no episódio, mas talvez seja a minha mente de 2024 assistindo um episódio dos anos 90, que é o seguinte: a Keiko se atira do Promenade e, tipo, ninguém faz um comentário a respeito disso. Todo mundo fica lamentando e tal, ela vai ficar bem, Miles, fica tranquilo. Mas, tipo, ninguém faz se ela teve alguma tendência, algo do tipo. Mas, de novo, pode ser eu assistindo um episódio de 2024, entendeu? Não, acho que faltou alguma coisinha, eu acho. Eu acho que foi um risco, né? Eu acho que foi um risco para 1996 eles subirem o tom daquele jeito. Ele ia contar do dele, ele ia contar alguma coisa, não sei se tudo, mas o suficiente, e ela se jogou lá de cima. Em princípio, se jogou para se quebrar. E se quebrou, né? E se quebrou. É que sorte tem o Bashir ali que faz mágica, né? Exato. Não, mas do foi Bashir. controlado, né? Porque o Bashir fala assim, se ela não tivesse caído da maneira como ela caiu, que distribuiu o impacto, ela poderia ter morrido. Então eu acho que foi calculado. Não, claro que foi O calculado. cara sabia o que estava fazendo, né? O Power Rangers sabia. Claro, mas mesmo assim se quebrou, né, Mari? Não, sim, claro. Ou mas seja, não a ponto de ficar do desabilitada jeito pra sobreviver, completamente. Mas aí, assim, aí é o seguinte, aí é o Power Rangers mostrando pro O'Brien, falando, eu vou fazer o que for necessário com a sua mulher para você me obedecer, entendeu? Então, assim, eu tô te dando um aviso, a próxima ela vai pra vala, entendeu? E aí o O'Brien fala, não tem jeito, vou ter que fazer a parada aqui. Tem que sabotar a estação aqui e tal. Assim. E aí, nesse sentido, eu acho que no fim das contas, a Kira não estar presente, eu acho que foi bom, porque senão teria mais um elemento para o Power Ray usar contra o O'Brien, que seria o bebê deles na barriga da Kira. E no fim, na realidade, a Naná não participa desse episódio, né? O primeiro episódio que ela não participa, porque o filho dela tinha nascido durante a produção do episódio. Quando eles estavam, acho que, acertando as coisas para começar o episódio, o filho dela acabou nascendo. Inclusive, eles tinham escrito que a festa não era nem festa de aniversário, era festa de um feriado religioso, tal, bajoriano. Aí eles acabam arranjando a desculpa da Kira não estar na estação, que ela estava lá com o Shakar e tal. Embora seria interessante a Kira estar presente, porque seria muito mais palatável vir dela as informações sobre os Power Rays, e não ali o Jake e o Odo conversando no começo, perguntando da Keiko se ela tinha visto algum Power Ray, e depois o Ron contando sobre a história e tal. Mas eu acho que teria introduzido um elemento a mais ali de perigo pro O'Brien, que eu acho que ficaria demais no episódio. Eles não poderiam ignorar o fato dela estar carregando o filho dele, mas também acho que não teria tempo hábil para colocar mais informação com relação a isso. Esse eu acho que é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber, né? Se ficaria melhor ou não. Eu acho que não. Eu acho que a possibilidade de você colocar um outro elemento estressante na trama para o O'Brien, acho que tenderia a complicar e deixar a história mais inverossímil do que ela já é até certo ponto. E eu acho assim, em relação ao que a Mari falou, e perdão, só para complementar, eu acho que não há tempo de tela para isso. Eu não acho que o episódio tenha problema de ritmo. Eu acho que não tem cena que não devia ter.
Eu acho que, inclusive, o contrário, que a resolução é muito rápida, muito fácil. Então, não tem tempo de tela para tu acrescentar um outro drama à história, entendeu? Ao meu ver. Eu não sei, aí já não sei. Porque aí você tem várias cenas ali do O'Brien naqueles conduítes e tal. Sem ainda colocar um outro elemento, acho que até daria. O problema é que eu acho que é questão lógica mesmo. Né? Porque, tudo bem, a Kira tá grávida, tudo, o O'Brien vai se preocupar, mas a Kira não é exatamente a pessoa mais, vamos dizer assim, desamparada da estação, entendeu? Então, será que ela poderia ter sido uma aliada em algum momento do O'Brien? Não sei. Não contou pro Sisko, não contou pro Odo, mas poderia contar pra Kira de alguma forma? Ou a Kira percebeu alguma coisa? Então a gente nunca vai saber. Eu só acho que aí, possivelmente, a história podia ficar um pouco menos verossímil, porque... Enfim, a gente teve lá acabamos de comentar aqui da história lá da Keiko pegar o O'Brien tentando contar alguma coisa ali pro Odo e pro Sisko. Então, ela jogou todas as cartas em cima da mesa. Não sei se daria para fazer isso novamente, né? Se ele fosse contar pra Kira. Como seria o controle dela em relação a isso? Então, acho que assim, quando você tem menos elementos para controlar, a história fica melhor. Né? Você começa a abrir demais aí e tal, enfim, acho que ficaria menos verossímil. Então, assim, de certa forma, foi uma boa, né? Na ter entrado em trabalho de parto na véspera ali do início da produção do episódio. Então ela já tinha filmado as cenas do Trials. Sim. Foi entre o final de Trials e o começo. A fotografia do desse, Trial né? já estava feita, né? Quando esse foi... Ela já tinha filmado, então ela teve algum tempo aí. Agora eu não lembro quanto ela participa lá naquele lado do Worf. Doidão lá no Letting Who Who Is Out Sing e tal. Ela não participa. Ela não participa, né? E o Alexander Siddig até reclama que, tipo assim, ele não gostou, né, da atuação dele naquele episódio. Que ele tava distraidão, né? Que ele tava muito distraído, que ele tinha que ir lá pro hospital. Fechou. Legal. Entendeu? Ele fala, né, que tava muito fora, tava muito over, porque ele não tava conseguindo se concentrar no texto. Pode ser uma informação que saiu da minha cabeça total, mas não tem eu lembro de ler algo no sentido de que ele não estava no hospital na hora, ele estava gravando quando nasceu o filho, não estava? Na verdade, já não lembro. Quando ela foi pro hospital que ele estava gravando. É porque, eu não me engano, tem uma cena no episódio, que é a cena quando ele recebeu a notícia ou que ela estava indo pro hospital ou que nasceu, que ele fala que foi uma cena patética dele, porque ele não conseguia concentrar na cena e tal. Então, foi mas aí teria que ser em Trials, né? Ele nasceu antes da produção desse episódio, do The Assignment. Mas tem certeza que talvez a filmagem tenha sido invertida? Não, eu entendi que tinha filmado o Trials e esse foi filmado depois. Exatamente. Isso, exato. Ela já tinha filmado o Trials, pouco que ela participa, muito pouco. E depois foi fazer nesse e no outro. Entendi. Exato. E ainda falando só mais um pouco aí do O'Brien, vamos fazer o O'Brien sofrer. Né? No início até eles dão assim, né, do tipo, ele vai sofrer porque ele e o Julia mataram o bonsai da Keiko, e eles conhecendo a Keiko do jeito que conhecem, ele sabia bonsai, que, né? Ele estava perdido, mas acho que ele preferia ter tomado a bronca da Keiko. É muito engraçado, até a Molly sacaneando o pai. Ela entra assim e fala, né, vocês estão ferrados, né? E ele assim, não, olha só, vamos lá com o papai, a gente encontra a mamãe, a gente dá beijinho nela, os dois, tal. E aí a gente conta pra ela que o bonsai morreu. Ela assim, não, vira as costas. Não, ele fala pra ela contar. Aí você conta o que aconteceu. Ela, não, eu não, isso é fora. Eu não. Not me. Não, meu amigo, se vira aí, você e o Dr. Frankenstein aí, se virem aí, cara. E o Bashir também, não, veja bem, não fui eu, fomos nós. Pô, mas foi você que botou água. Não, mas fomos nós, tal. Pô, o Bashir também. Um amigo meu. Muito amigo, né? Muito amigo, né, cara? Mas o O'Brien também, porque assim, do tipo, terceirizou, né? Que ela tinha ido embora. O O'Brien não cuidou direito, porque acho que o Bashir indo lá e colocando água foi só a facada final. Mas, acho que ele terceirizou. Ele falou, cuida aí você aí pra mim, cara. Eu tô ocupado aqui e tal. E aí, quando eles estão falando que daí o O'Brien sai e corta assim, né? Aí ele assim,
Não, mas foi o Julian, ele não tinha intenção, mas foi ele. Quer dizer, o O'Brien já joga a culpa no Julian imediatamente. Assim. Duas coisas. Pra mim, isso lembra um amigo meu que sempre dizia, que trabalhava comigo, que sempre dizia assim, ó, se der certo, parabéns pra nós, se der errado, a culpa é tua. E pra mim, a melhor cena disso aí é o Miles chamando o Julian pra ir lá contar pra Keiko, e o Julian fala, não, eu tenho uma cirurgia. Aí o Miles, quem? Tu vai operar? Não, vou arrumar alguém pra operar. É isso aí. É muito bom. É muito bom. Não, e depois quando ele vai lá no quarto que a Keiko chegou, que ele dá o presente pra ela, tal, que ele pede desculpas, não sei o quê, e daí ele falou assim, não, eu vou embora agora que eu tenho que voltar lá pra cirurgia que eu deixei alguém na mesa de cirurgia. Isso aí. Só vim dar um oi. Eu vim dar um oi, tem uma pessoa lá na mesa de cirurgia, ela tá me esperando lá. Sim. Tá com o canal aberto. E da parte do Ron, né, aprofundando um pouco mais, eu acho interessante como eles colocam como que é a vida do Ron, de que ele tá sempre tentando ali fazer igual aos colegas de trabalho para tentar se enturmar, então ele quer comer a mesma coisa que os caras comem, beber a mesma coisa que os caras bebem, ele fica insistindo lá quando ele vai na reunião para saber e não sei o quê. E em algum momento ele comenta, né, na hora que ele encontra o O'Brien, que ele fala que ele já terminou o serviço, e o O'Brien fala, pô, mas como é que você conseguiu, né? Ah, não, é porque eu não sou igual aos outros, os outros ficam conversando, papeando e tal, eu não fico. E ele falou assim, mesmo porque as pessoas me ignoram. Então, no fim, ele acaba conseguindo trabalhar focado e tal. E até me lembrou um pouco do Nog no Heart of Stone, né? Quando o Cisco entrega o trabalho para ele fazer lá aquele levantamento das coisas que tinham lá no depósito e tal, e o Nog faz um negócio ultra rápido, né? Então, me lembrou um pouco assim. E aí eu vejo muito assim o Ron, desde que o Carlão falou aqui num episódio lá atrás, né, que ele imagina que o Ron tenha algum tipo realmente de deficiência, alguma coisa assim, quer dizer, ele é extremamente inteligente, mas socialmente ele é incapaz e ele não consegue, assim, criar os laços, né, e as pessoas o veem de uma forma que, no fundo, ele não é exatamente aquilo que mostra. Até um pouco triste, né, quando a gente vê ele contando. Mas, ao mesmo tempo, o Ron, né, o Quark tá lá sacaneando ele, falando que ele tá trabalhando lá no negócio de lixo, que o O'Brien não confia nele, colocou ele para fazer isso, porque só ele para fazer, ninguém mais vai fazer esse serviço. E o Ron sempre olha a vida e as coisas com o copo meio cheio, né? Eu acho isso interessante, que apesar dele sempre levar porrada do irmão, as pessoas o veem como um idiota, mas ele tá sempre tentando, ele tá sempre ali. Às vezes parece que ele vive num mundinho à parte, mas de vez em quando ele sai ali, consegue interagir, consegue fazer as coisas, tudo, e aí funciona pro O'Brien, né, esse modo dele, porque se fosse qualquer outra pessoa, iria estar questionando, e por que você está fazendo isso? E no fim, o Ron é perfeito para isso, porque ele não questiona, ele quer impressionar o O'Brien, ele quer mostrar serviço, e aí ele compra ali a história do O'Brien e vai até o final, né, com a história. E eu acho que a partir daqui é outro tijolinho que vai sendo construído na caracterização dele, porque não daria pra gente acreditar no que a gente viu lá no Call to Arms se a gente não tivesse visto o que aconteceu nesse episódio aqui também, mostrando a capacidade dele ali para fazer o trabalho de engenharia, enfim, de consertar coisas, de pensar em coisas, porque é ele que dá aqui a letra pro O'Brien, né, explicando, mas por que vocês querem matar lá os alienígenas da Fenda? E o O'Brien fala, pô, rapaz, eu estava tão desligado aqui que eu nem tinha percebido. E o Ron percebeu com as modificações que o O'Brien pediu para ele fazer. Então, acho que se não tivesse tido esse episódio, talvez a gente tivesse mais dificuldade para aceitar o que vai acontecer no final dessa quinta temporada, né? No último episódio lá. Que ele dá a ideia lá das minas invisíveis, aquela coisa meio, vamos dizer assim,
criativa, né, que fizeram lá, mas não daria, a gente não compraria que foi o Ron que deu a ideia se a gente não tivesse visto esse episódio. E eu acho que ele tem a síndrome do gênio, né, literalmente, né? Ele tem dificuldade de socializar, mas no fundo é um gênio, né? O cara tá vendo o cérebro dele para engenharia tá funcionando em outra rotação, diferente das pessoas comuns, cara. Então acho legal, assim, a caracterização dele, assim, que vem sendo construído para ele. Acho que, assim, esse episódio ajuda, faz bem para ele nesse ponto. Essa coisa de chamá-lo de idiota, que o Quark sempre chamava, fazer coisas triviais, dá a impressão que alguém neurodivergente, tratado como, tanto, vamos dizer, entre aspas, retardado, fazendo um trabalho banal ali, servindo mesas e tal, todo respeito aos garçons, mas aquém da intelectualidade que a gente viu depois. E ter essa historinha desse foco todo, dele querer pertencer à tribo, observando certos rituais, até o ritualzinho do café da manhã, né, aquela coisa repetitiva, eventualmente trocando um pelo outro para pertencer à nova tribo, sugere que talvez sem querer ele estava retratando alguém neuroatípico naquela época. E aí você vê essa coisa da concentração, esse foco inclemente para fazer a tarefa, uma certa visão tunelar no que você estava fazendo, que serviu bem ao O'Brien para ele conseguir despistar Siskoda e companhia nesse caso. Eles estavam fazendo alguma coisa aqui que, sei lá, sem querer, não sei, naquele episódio, agora foi um daqueles da terceira temporada que surgiu essa ideia, que eles fizeram alguma coisa aqui realmente diferente. E por esse olhar eu vejo o Ron como um personagem melhor. Antes de rever os episódios para essa série de podcasts, ele parecia arbitrário demais. Aí depois, pensando um pouquinho, a gente vê que não é tão arbitrário assim. Tem alguma coisa que guia a história do Ron, por incrível que pareça, ou que possa parecer, e talvez seja essa questão de maneirotipia e as coisas que vêm com isso. Coisas que a gente vê série hoje em dia, tem Atypical, por exemplo, uma série sobre isso, entre outras. Isso foi feito há 30 anos atrás. É legal. E é bom que fizeram também ele mostrar que ele é esperto aqui, ele é funcional, principalmente, para a gente poder ver ele tendo ideias absurdamente geniais mais à frente, né? E agora, falando mais do final mesmo, né, que a gente comentou um pouquinho, o Murilo falou, né, que achou muito rápido, e realmente, porque daí, de repente, está tudo pronto, ele fala, não, Keiko, vamos lá no runabout, eles entram no runabout, e ele liga o negócio, mata o Power Ray e acabou. E aí, não tem consequência nenhuma, né? Ele deu um soco no Odo, ele mudou um puta monte de coisa na estação, ele quebrou um monte de regras. Ah, não, mas é porque a sua esposa estava em perigo e tal, então tudo bem, vai. Não aconteceu nada, então você conseguiu resolver o problema, então tá tudo bem. Então, isso te incomoda um pouco? Eu ia perguntar para o Murilo, mas pode falar, Lê, depois o Murilo fala. Só um depoimento pessoal em relação a isso. Eu trabalhei durante mais de uma década numa empresa multinacional que ela tinha umas regras de governança. E também, para executivos, que era o meu caso, ela tinha uma regra de conduta para, eventualmente, se a gente fosse ameaçado ou, enfim, estivesse usando algum parente nosso para fazer chantagem em busca de algum tipo de vantagem, principalmente financeira. Tinha uma regra de conduta na empresa que era exatamente essa. A empresa direcionava a gente a fazer exatamente o que os caras estavam mandando. Então, tipo assim, sei lá, sequestraram a minha esposa e os caras estão querendo dinheiro da empresa. E você tem acesso ao dinheiro da empresa, ok, pode dar o dinheiro da empresa até a pessoa sair do risco e depois comunique a empresa e as autoridades, entendeu? Então, assim, eu não vejo como um absurdo isso. Eu acho que a própria federação, a Frota Estelar, deve ter também algum tipo de regra de governança que deva, de alguma forma, justificar esse tipo de comportamento, entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu vi o episódio, eu achei estranho. Também achei estranho. Agora, recentemente, quando eu revi, eu me lembrei na hora dessa regra de governança da empresa que eu trabalhei. Então, para mim, pareceu mais crível, mais palatável hoje em dia, entendeu? Eu acho que o que o Ale fala tem certa razão, mas eu acho que são situações desiguais, porque numa empresa não envolve, acho que, não sei
não posso arbitrar sobre a situação em questão, mas no caso da Frota Estelar, eles iam matar os alienígenas lá do tempo social, e no caso, acho difícil que a Frota Estelar haja uma lei, uma regra dentro desse sentido, dentro do estatuto, porque, sei lá, um oficial da Frota Estelar sob ameaça, ele pode matar o capitão, ele pode destruir a nave, ele pode fazer uma série de coisas, então é realmente uma pauta complicada. O que eu acho que o Miles fez, o que ele tinha que fazer, cara, era a esposa dele. Não se hesita em situações como essa. Mas, claro, eu imagino que off-screen deve ter havido uma investigação sobre o caso e pode certamente ter sido apurado que ele fez o que estava ao alcance dele, para que no final ele não se entregou totalmente ao Power Wraith, ele do que estava dentro do alcance dele, ele, como refém, ele fez para vencer o Power Wraith, mas acho que no off-screen pode ter acontecido uma coisa nesse sentido, mas acho difícil que a Frota Estelar tenha uma regra que estabeleça, por exemplo, que não, se tu tiver uma ameaça, tu pode fazer, porque exatamente um oficial sob ameaça pode ir muito risco. Não é o mesmo caso, mas se a gente lembrar de Generations, por exemplo, quando o LaForge tem o visor dele lá comprometido, aquilo ali resulta na destruição da Enterprise D, né? Só para citar um exemplo que não é igual, mas cabe. Mas aí não é a mesma coisa. Não, claro, não é. Por isso que eu citei que não é uma situação igual. Estou dizendo numa situação de um oficial comprometido, entendeu, Ale? Não, então, mas aí no caso do O'Brien, ele não matou os alienígenas. Ele criou um subterfúgio para enganar, até certo ponto, o Parrate, né? Uma coisa seria se ele tivesse dado cabo à missão de fato de matar lá os alienígenas da Fenda. Outra coisa é que ele criou um subterfúgio para conseguir, entre aspas, sair da situação. Eu acho que menos grave, por exemplo, do que ele fez, do que na primeira temporada, quando ele dá a guarita lá para o alienígena fugir, porque ele simpatiza lá com o alienígena, que seria lá a incipiência lá do domínio. Isso. Então, lá era mais grave, né? E ainda assim o Cisco passou a mão na cabeça dele. Aqui com a esposa dele sob ameaça, sendo que, enfim, não acho que sempre, de qualquer forma, os fins justificam os meios, mas nesse caso aqui, como que ele poderia fazer uma coisa diferente, cara? Não tinha como, entendeu? Não tinha, sem dúvida, não, mas nisso concordamos integralmente. Acho que família não se negocia. É aquelas coisas, lance da escala de valores, tipo, o trabalho, a Frota Estelar é uma coisa muito alta na mente do Miles. Cara, mas quando entra a esposa dele, a família, não há escolha, não há escolha. A questão é as consequências para o ato dele, porque, ok, no final tudo deu certo, ele conseguiu matar o Power Ray, mas ele criou os meios simplesmente para se destruir todos os profetas. Imagina, vai a primeira diretriz para o espaço, eles simplesmente destroem a relação de Bajor com a Federação, tudo o que eles estavam tentando construir ali, vai tudo contra isso. Então, assim, deu tudo certo, então tá tudo bem, você não tem consequência nenhuma. Então, isso me incomoda um pouco, assim, porque no final das contas acaba sendo aquele velho reset button. É aquela historinha de Star Trek, aquela coisa boba de último ato, que você tem um pouquinho de ação e o cara fica fora. Se tiver uma corte marcial, o cara vai estar livre. Ele matou só o vilão, digamos, que estava infernizando a vida deles. Ele não afetou nada, ele não mudou nada. Ninguém morreu. As coisas que ele mudou foram coisas mínimas, né? Foram várias coisas mínimas. Basicamente, ele mexeu ali para transformar a estação toda numa espécie de disco, como se fosse aquela parte, tipo um radiotelescópio ao contrário, digamos, e que ele conseguisse gerar aquilo ali e emitir como um feixe. Até meio óptico ali, meio feio. Então são coisas facilmente reversíveis. Então, ou seja, tudo feitinho para ter esse reset button de semana a semana. Isso é meio frustrante, porque parece uma coisa que já deveria estar meio ultrapassada naquele momento para a série. Já deveria ter aprendido mais do que isso, mas infelizmente eu volto àquele refrão de 26 episódios, uns vão sair assim mesmo e aquele menor denominador vai aparecer de novo, não tem muito jeito. Pareceu um episódio das primeiras temporadas, assim, aqueles... Que nem aquele... Uhum. Eu não sei se na nível do Melora, que tem aquele finalzinho de ação que desliga a gravidade artificial e a Melora, ela dá uma manobra foguete ali dentro do explorador.
aquilo ali é meio complicado. Então aquela coisa do, como é que era? Micro-universo, proto-universo. Pega o proto-universo, joga lá no quadrante gama e que se dane, tá tudo certo. Esse tipo de resolução meio bocoió. Então essa foi meio bocoió também. Acho que é até a parte mais fraca do episódio, se para pensar. Entre os efeitos ópticos e o que encerra ali em termos de não ter consequência potencial, é meio bocoiózinho, sim. Ale, você quer falar um pouco sobre a direção do Alan Crocker? Posso, vamos lá. A gente já comentou, foi o primeiro episódio dele aqui em Jornada. Ele teria aí uma carreira prolífica aí na franquia, ficaria aí 9 anos na franquia até 2005, até o final de Enterprise. 38 episódios, 13 aqui em Deep Space Nine, 13 em Voyager, 12 em Enterprise. Você já adiantou também que ele dirigiu os 3 finais das 3 séries, e dirigiu 9 finais de temporada. 3 aqui em Deep Space Nine, 2 de Voyager e 4 de Enterprise. Uma menção importante, né, que ele viria a dirigir Barrados no Baile em 1999, mas brincadeiras à parte, o Alan Crocker ele começou a carreira dele produzindo filme para a Igreja Menonita do Canadá. Menonita é um tipo lá de cristão protestante, evangélico, anabatista, que é um tipo de evangélico um pouco mais conservador, e ele era praticante dessa religião. Vou fazer aqui um paralelo. Quem viu o filme aí, A Testemunha, né, de 1985, lá com o Harrison Ford, a Kelly McGillis, os Amish, que ficam ali no centro-oeste ali dos Estados Unidos, é mais ou menos a mesma vertente religiosa aí, dos menonitas aí. O Alan Crocker é um cara que tinha extrema experiência, tá? Já tinha trabalhado muito em televisão americana, muitas séries ele já tinha feito. Depois viria a fazer mais ainda, enfim, trabalhou depois em Galáctica. O cara fez de tudo. E ele era um cara extremamente habilidoso, assim. E ele se caracteriza por planejar muito bem ali as cenas, né? Você vê que as cenas que ele filma são sempre com bastante apuro, bastante atenção aos detalhes, tá sempre procurando alguns ângulos interessantes. A câmera tem sempre uma movimentação fluida, tem umas blocagens bem inventivas, uns cortes. Eu tenho a impressão, toda vez que eu vejo os episódios dele, me dá a impressão que ele planeja as cenas dele fazendo storyboard. É como se fosse aqueles desenhos, né? Parecem uns quadrinhos. Porque os enquadramentos que ele usa, muitas vezes me lembra, né, revista em quadrinho. Tem até uma cena do O'Brien dentro de um conduíte, que ele pega, assim, o conduíte, assim, na perpendicular, assim, cara. Nossa, deu muita cara de quadrinho ali, né? Parece que ele realmente estava recortando ali a filmagem para colocar numa revista em quadrinho. E aqueles closes que ele faz também, que é muito comum em quadrinho, né? Aqueles closes de cabeça cortada, que não aparece o cabelo da pessoa, corta na testa, assim, o close. Muitas vezes ele vai aproximando. Então, me dá essa impressão que o planejamento que ele faz das cenas, ele deve fazer em storyboard, por isso que fica assim, a filmagem. E você vê que ele é um cara que tem bastante linguagem, né, cinematográfica. As filmagens dele são sempre muito bem feitas. Eu não vejo erros nas filmagens dele, algum detalhezinho que cai, por exemplo. Eu tinha até comentado aí num episódio anterior que a Kim Friedman dirigiu, falta um pouquinho de apuro ali no final para ela. Aqui pro Alan Crocker não. É um cara que realmente conseguia filmar dentro do prazo, filmava bem e tinha esse apuro, né, os detalhes. Provavelmente por isso que ele foi escolhido para fazer tantas finais de temporada e finais de séries, porque ele era um cara barato, que entregava um serviço muito bem feito, tecnicamente muito bom, e ele era um cara também que sabia dirigir atores. A gente tem algumas fotos dele conversando com atores, explicando como ele queria fazer as tomadas. No começo do episódio, ele já começa com um mini plano sequência ali, né? Mais ou menos uns 25 segundos ali do Quarks ali, quando o Quark ele passa atrás do bar, assim, na frente, na verdade, faz uma brincadeira ali com o Morny, depois chega o Ron, aí eles começam a conversar. Essa cena, da forma como foi filmada, não tá no roteiro, tá? Fiz questão de ler o roteiro todo pra ver, e tem muita coisa dele ali, que ele colocou. A cena era pra ser filmada com o Quark já atrás do bar, desde o começo. E ele não, ele coloca o Quark chegando, que traz muito mais naturalidade pra cena. Ele gosta, né, de fazer, assim, mini plano de sequência. Ele faz um outro mini plano de sequência ali de uns 45 segundos, naquela conversa que o O'Brien e o Bashir estão discutindo ali quem é que vai falar pra Cape, né, que o bonsai lá secou, e depois tem um mini plano de sequência extremamente bem blocado ali, que é quando a Dax chama o Cisco, o Odo e o O'Brien ali pra sala de reunião para falar sobre a sabotagem na estação. E aí eles começam ali olhando pro painel, depois eles vão se movimentando, né, mais pro meio da sala, e aí você vê que ele planejou direitinho onde queria terminar com a câmera, onde cada ator tinha que parar, porque aí ele tá filmando primeiro os 4 ali, meio que um do lado do outro. Depois eles andam pela cena, pelo cenário, o O'Brien vai parar lá do outro lado
na janela, o Odo fica aqui em primeiro plano, ele vira, e em segundo plano fica a Dax e o Sisko. Então, assim, a cena é extremamente bem planejada, né? Uma blocagem interessante, movimento de câmera bem fluido, assim. Então, assim, cara, nota 10 aí pro senhor Alan Crocker. Eu gosto muito dos episódios que ele dirige. Fico procurando defeito, né, nas cenas que ele filma, realmente. Não vou dizer que ele nunca errou, que provavelmente a gente vai achar alguma coisinha, mas na sua estreia aqui, acho que ele foi um dos grandes responsáveis pelo ritmo do episódio e por o episódio ter sido mais palatável do que o roteiro poderia entregar. Acho que às vezes o diretor que dita o ritmo do episódio, e ele conseguiu fazer aqui ditar o ritmo muito bem do episódio, e gostei muito da direção dele aqui, cara. Só queria fazer um comentário, Mário, só fazer um complemento, de ter uma cena que eu acho muito massa, até comentei antes, que é uma cena que o O'Brien tá lá na madruga, lá no Ops, tá configurando alguma coisa e aparece a Dax, dá um susto nele, e ele filma a Dax, tá o Miles dentro do conduíte, não sei como é que é o nome daquilo ali, que ele tá abaixo, assim, da superfície, e a Dax tá em cima, e ele filma a Dax, assim, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo o gesto da Dax muito de cima, assim, e a câmera quase abaixo dos pés dela, assim. Então dá aquela sensação do Miles se sentindo oprimido e se sentindo, cara, eu vou ser pego. E a sensibilidade da direção do Alan Crooker nesse sentido de pegar ela completamente acima dele, na visão de como se fosse uma pessoa que estivesse ali xeretando nele, fosse descobrir o problema dele. Muito sensível essa cena do Alan Crooker, e pontuar que como você falou, e pra mim ele é a prova que essa história de que diretor de televisão tem orçamento curto e pouco tempo não pode fazer um bom episódio. O Alan Crooker sempre sai redondo das direções, e queria pontuar essa cena que eu acho muito sensível, assim, de direção, de um ângulo muito pouco usual dos diretores em DS9. Em certo momento, isso que o Murilo comentou, essa parte da história do O'Brien ali, enfim, tendo que correr, se vê obrigado, na verdade, a investigar e perseguir a si mesmo. Lembra aquele filme do Kevin Costner, dos anos 80, o Sem Saída, com Gene Hackman? Exato, 1987 ali, que ele é um agente russo infiltrado na marinha e tal. Enfim. O Yuri, não é Exatamente. Então, assim, num dado momento ali, o personagem do Kevin Costner, ele começa a investigar ele mesmo, vamos dizer assim. E a gente só vê o plot twist lá no final. E aqui lembra um pouco nessa parte. O O'Brien ali, depois da reunião ali, que a Dax, cara... depois que a Dax, Então, achei interessante também isso aí. O bom ele das curvas, né? Não, mas nesse momento nem dá pra chamar de sabotagem. Se justificando. As mudançazinhas aí na estação, toda a estação, parece sabotagem não. E aí são os voos que estão mordendo os fios, não é nada. Aí ele olha pra Dax, assim, quando a Dax vai lá e fala, eu tava fazendo uns troços de rotina, ele às 3 da manhã. Com ele usando o Ron, que daí chega no Ron e ele falou alguma coisa, né? Interessante. Tem mais alguma coisa, Castanha, que você gostaria de comentar que a gente não falou? Não, acho que não. Acho que é isso aí. E você, Murilo? Não, acho que é exatamente isso. Tô satisfeito. Alex, tem alguma trivia, mais alguma coisa para comentar? Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Na verdade, 2. Bom, na verdade 3, vai. Vamos lá. Que é a primeira participação do compositor Gregory Daryl Smith na série. Ele acabou não participando tanto assim, mas acho que ajudou a trilha sonora dele aqui. Eu não sou muito ligado em trilha sonora, não sou exatamente especialista, mas gostei aqui do clima que ele impõe aqui no episódio. Achei um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, ponto para ele aí. Ele voltaria lá na 6ª temporada em Honor Among Thieves e na 7ª temporada em Field of Fire. Ele também participou no What You Leave Behind, mas ele não foi creditado. Achei curioso um problema, né, uma pequena falha, que a gente não vê o Worf na festa surpresa pro O'Brien. O Worf a gente só vai ver num bate-papo que ele vai ter com o O'Brien lá, sobre a Keiko e tal, no Promenade. Eu achei estranho, né? Já não tinha Kira na festa de aniversário do O'Brien. E o Worf também não aparece, né? A Dax ainda chega atrasada e tal, enfim. Achei que nessa de reescrever... O Worf tava lá ouvindo ópera Klingon na Defiant. Mas aí o O'Brien foi chapa dele lá na Enterprise, né, cara? Era o cara que ele conhecia há mais tempo. O cara tinha um compromisso, Léo. O cara tinha um compromisso, entendeu? Às vezes acontece. Tá bom. O cara
Se eu sou amigo do cara, tem uma festa pra mim, o cara não aparece, não precisa mais aparecer também não, cara, entendeu? Vai ver que O O'Brien se a tava Dax muito estava lá, preocupado. a Dax estava lá e fala assim, cara, eu tenho que ir lá no O'Brien, você não vai não? Não, eu vou ficar por aqui ouvindo ópera. Tá bom, me dá essa garrafa aí, tá, pega a garrafa. Aí foi. Não dá, né, cara? Não dá. Na hora de escrever lá, esqueceram desse detalhe. Esqueceram. Mas, né, o Michael Dorn teve que botar toda aquela maquiagem pra fazer uma meia cena, né? Mas aí o cara tá sendo pago pra isso, né? É. Mas vamos lá. Tem esse pequeno detalhe, né? O último, eu falei que eu ia fazer um comentário rápido aqui, né, sobre a vinda do Bradley Thompson pro David Weddle, né, para Deep Space Nine. O David Weddle, ele tinha escrito uma biografia de um diretor, escritor americano chamado Sam Peckinpah. Fez aquele filme Meu Ódio Será Sua Herança, lá de 69, mais conhecido. E o Ira era fã do Sam Peckinpah. E aí o Ira comprou o livro, leu, e chamou o David Weddle, falou, cara, vem aqui almoçar comigo aqui na Paramount, tal, pra gente conversar sobre o livro, que eu gostei muito, tal. E o cara foi de boa, aí conversaram lá sobre a vida lá do diretor, ótimo, maravilha. Só que aí o David Weddle falou assim, vem cá, não tem como eu fazer um pitch aí pra essa série sua aí não, cara, essa tal de Deep Space Nine aí. E aí na época lá o Ira nem gostou muito assim, sabe, cara, ele falou, pô, tá vendo? Por que será que todos os meus amigos querem escrever pra minha série? Eu acabo perdendo amigo desse jeito, tal, enfim. Mas enfim, o cara conseguiu cavar, o Ira mandou pra ele uns roteiros lá de Deep Space Nine, ele não entendia nada, e aí ele chamou o amigo dele, né, o cara que escrevia junto com ele, o Bradley Thompson. E aí eles ficaram estudando lá os roteiros durante um mês, e aí rolou lá o pitch lá pro episódio da 4ª temporada, né, o Rules of Engagement. Nessa 5ª temporada, como os caras estavam extremamente ocupados com a produção do Trials and Tribulations, o pessoal da sala de roteiristas lembrou do pitch do Bradley Thompson, do David Weddle, que veio bem completo, e falaram assim, cara, vamos terceirizar aí para esses caras escreverem o roteiro, que a gente está muito ocupado aqui com Trials and Tribulations, e alguém aí, no final, dá uma parada, dá uma reescrita aí final pro episódio pro ar. E foi exatamente o que aconteceu. Eles fizeram o roteiro, com base lá num pitch lá, e o Hans Beimler reescreveu o roteiro no final, mas disse que reescreveu pouca coisa. E aí o Ira ficou com isso na cabeça, o pessoal da sala de roteiristas ficou com isso na cabeça, que os caras trabalhavam direitinho. E aí no final da 5ª temporada, quando eles souberam que o Robert Hilltwoff não ia ficar, o Ira já trouxe a dupla aí para participar aí da sala de roteiristas aí de Deep Space Nine, e eles ficaram até o final, né? Depois, inclusive, foram trabalhar de novo com o Ron Moore lá em Galáctica. Enfim, agora também... For All Mankind. For All Mankind, exatamente. Fizeram CSI também. Enfim, viraram aí roteiristas aí de Hollywood, mas começaram dessa forma em jornada. E da minha parte era isso, Mari. Eu vou comentar só 2 coisinhas que a gente vê aqui, que é um pouco diferente do que a gente vai ver para frente. Uma delas é de propósito mesmo, porque aqui eles chamam de Cosmo Run, e lá em The Reckoning, o Echevarria acaba mudando para Cos Amojan, porque ele não gostava da sonoridade da palavra e tal, mas aí eles falam que é a mesma coisa. Eles realmente mudaram a grafia da palavra, propositalmente. É porque Moran remetia a moron, né? Que em inglês é bobão, né? Retardado e tal. Assim. Aí eles mudaram. E a outra coisa é que aqui, a maneira que a gente vê a Keiko possuída pelo Power Ray é diferente do que a gente vai ver lá na frente, né? Do Jake, do Kat, porque lá eles têm olhos vermelhos, uma voz metalizada e tal. Mas aqui eu acho que super se justifica, eu não sei se eles pensaram nisso e tal, mas assim, aqui ele não ia se revelar, né? Ele tinha que ficar ali fazendo as coisas por baixo do pano, então ele não podia chamar atenção. Nos outros casos ele não tá nem ligando, né? Ele realmente está sendo ele ali, então tem toda uma linguagem diferente que eles criaram ali para mostrar que eram Power Rays mesmo que estavam tomando conta, né? Dos corpos e tal. Quer dizer, interessante que depois eles foram provavelmente evoluindo a ideia do que seria ali os Power Rays e tudo mais. Muito bem, então acho que é isso. Vamos
para as notas, Castanha, quantas estrelas você dá para The Assignment? Eu tô em dúvida entre 2,5 e 3. No fim do dia, é um episódio que tem tensão, mas tem coisas também que você dá aquela risadinha de lado de boca. Tem umas coisinhas engraçadinhas. Tem humor, tem inimigos milenares. Vou de 3, então, no fim das contas. Depois eu posso reavaliar. E você, Ale? 2,5 estrelas para The Assignment. E você, Murilo? 2,5. Eu ia dar 2, mas assim, eu custo achar grandes defeitos do episódio. Ele não é um episódio glorioso, assim, mas custo achar muito. Tem alguma coisa ou outra que nós discutimos aqui, mas não há uma grande tragédia, tem algo muito errado com ele. 2,5 tá bom. Eu fico com, igual vocês três, eu dou 2,5 também pro episódio. Não é um episódio que me chama atenção, mas eu acho que ele tem essas coisas interessantes que ele vai trazer para a série depois, que são importantes, né? Do Paul Wraith e do Ron. Acho que a história do Ron, como eles colocam, foi interessante. O Colm Meaney sempre atua de forma impecável, né? Eu acho que dessa vez também a Rosalind Shaw tá muito bem, mas tem várias coisinhas aqui, né, que se a gente vai aprofundar muito tal, começa a ficar esquisito, assim, o episódio. Umas coisas meio que não param em pé. Então tem que assistir mais, assim, descontraído, sem muita consequência, como foi a sensação que eu tive do episódio mesmo, quando eu reassisti, né. Muito bem, então fechamos mais um episódio. Castanha, Ale, um prazer sempre estar aqui, nós três conversando sobre Deep Space Nine. Valeu. Até a próxima. Murilo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Guardaremos mais aí para o meio da temporada, ou quem sabe até daqui 2 semanas. Acho que você será requisitado para falar sobre um episódio extremamente maravilhoso que todo mundo adora, que eu não lembro mais dele. Vamos ver como é que vai ser. Mas talvez eu faça você pagar esse mico, entendeu? Entendi, tá bom. Muito obrigado. É que nós vamos estar muito distante, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse episódio aí. Mas muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer falar de Space Nine com pessoas que eu adoro, e essa série que eu amo desde criancinha. Muito obrigado pelo convite. Muito bonitinho. Muito bom, e obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de curtir lá no YouTube quando sair o vídeo. Escuta também os outros podcasts do Trek Brasilis, todos os nossos TBs ao vivo que a gente comenta sobre todos os episódios das séries novas. E vai lá na página também do TB, escreve seus comentários, diz o que você achou desse episódio, o que você acha do The Assignment, e a gente se vê na semana que vem. Até lá!